A graça e a paz, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais um dia num devocional na presença do Senhor. Que Deus possa nos abençoar com toda sorte de bênção. Que o Senhor possa nos conduzir nestes dias. Dias onde o único futuro que nós temos é o Senhor nas nossas vidas. Os nossos planos foram frustrados, mas o Senhor de maneira nenhuma será frustrado nas nossas vidas, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor colocou no meu coração para que possamos estar usando a nossa autoridade nestes dias em nome do Senhor Jesus. A autoridade nos dada debaixo da graça, da glória do Senhor, debaixo de uma unção de milagre, de poder no nome santo do Senhor Jesus. É tempo de nós usarmos aquilo que o Senhor determinou para a igreja na terra nestes dias. Eu quero estar liberando esta palavra que está no nome santo do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Eu quero usar como tema da mensagem desse devocional, usando da autoridade do reino. Está na hora de nós ativarmos a nossa fé, usarmos a nossa vida, permitir que a palavra nos alcance de maneira tremenda e gloriosa em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus diz: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o filho do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro perguntou: Tu és Cristo, filho do Deus vivo? Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia, Jesus. Preste atenção. Eu tenho certeza que você já leu essa palavra, conhece essa palavra, mas Deus quer nos dar profundidade nestes dias, irmãos. Nós temos que aprender a contar os nossos dias diante do Senhor. Como é isso, pastor? Permitir que o Senhor nos encha dessa autoridade, dessa graça. Não se sinta perdido, não deixe que o medo se apodere, mas deixe o Senhor te encher desta autoridade. Como eu faço isso? Orando, declarando, vivenciando, permitindo que esta palavra seja vivenciada, ela tem que amadurecer na tua vida, debaixo dessa graça, desta visão, em nome do Senhor Jesus. Perceba que o Senhor trata com uma palavra de fé, uma palavra profética para estes dias. Irmãos, é tempo de nós discernirmos os que estamos vivendo nestes dias. Não é hora de religião nesse momento, mas é hora de sermos filhos de Deus e usarmos as armas que o Senhor nos deixou na terra. E uma das maiores armas da igreja é a autoridade sobre a adversidade. Veja só, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Irmãos, eu sempre quero tratar com um discípulo. Você é um discípulo. Se você parou para ouvir a palavra do Senhor, significa que o interesse na tua vida é grande, as coisas do Senhor. Você não está aqui para me ver, você está aqui para ser cheio da revelação e da palavra. Veja que o Senhor, ele quer provocar o espírito dos discípulos. Deus quer despertamento espiritual no meio dos discípulos. Veja, ele pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele está falando, veja que Jesus se refere a ele mesmo como Filho do Homem. E ele pergunta aos seus discípulos, ele quer um despertamento de fé. Eles querem que, o Senhor Jesus quer que os discípulos cresçam em entendimento nesses dias. Ele pergunta para os seus discípulos: quem? Os outros dizem, preste atenção. Uma coisa é discípulo, outra coisa são outras pessoas. E Jesus está querendo saber o que estão falando a respeito do Filho do Homem, o que estão falando a respeito dele. E responderam: alguns dizem que é João Batista, um dos profetas.
outros Elias e ainda outros Jeremias é um dos profetas. Percebe, irmãos, que como é difícil discernir os dias? O próprio Yeshua, o próprio Messias no meio deles, eles estavam falando profetas que já tinham partido. Sendo que foi dado ao homem morrer uma só vez, e logo o juízo final. Preste atenção uma coisa, estavam falando de pessoas que já tinham partido, Elias, Jeremias e alguns dos profetas. Perceba que a multidão fica perdida no meio da religião. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Perceba que Jesus, ele quer provocar os seus discípulos a entenderem os dias. Irmãos, naquele tempo o Senhor queria dar direção. Nesse tempo que estamos vivendo, que estamos debaixo dessa pandemia, de situações contrárias, Deus quer dar direção. O Senhor não quer que nós ficamos por ventos de doutrinas perdidos numa religião, porque, na verdade, a religião foi desativada, foi parada. Agora, o que é que está caminhando? Está caminhando o caminho profético, estamos andando debaixo de uma unção profética. A igreja, instituição parou, mas o corpo de Cristo não. Se você é uma pedra viva do reino de Deus, fique apercebido nesses dias, louvado seja o nome do Senhor. Veja que Jesus perguntou aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O Senhor quer perguntar para você, quem é Ele na tua vida? O que Jesus representa na tua vida? É alguém que simplesmente só morreu na cruz do Calvário? Não, ele é muito mais. Irmãos, essa é a ação da regeneração à cruz. Mas ele está vivo, intercedendo por mim e por você. Irmãos, ele não te abandonou nesse momento. Ele está guardando a tua história, a tua vida. Por isso que o Senhor quer que nós venhamos a usar a autoridade do reino. Irmãos, a autoridade do reino é a palavra em ação nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Veja, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Porque os outros estavam falando tudo aquilo que não era. Jesus era algum daqueles profetas que estavam falando? Jesus era Elias? Era Jeremias? Ou algum dos outros profetas? Era João Batista? Não! Ele era o Messias, o Salvador. Ele era ungido do Senhor. E eles não entendiam isso. Só que Jesus queria provocar o entendimento deles para aquele momento, e o Senhor, ele quer construir em nós este entendimento nestes dias. Nós temos que pedir para o Senhor discernimento para ouvi-lo. Nós temos que aprender a ouvir a palavra do Senhor e permitir que sejamos guiados nestes dias. Louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Veja, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos, quando Deus provoca uma situação, Ele quer que você tenha direcionamento. Qual era a certeza de Pedro de falar que Ele é o Cristo? Qual era a convicção? Era a revelação que vinha do Pai. Deus quer que nós tenhamos essa revelação do céu. Deus quer dar direcionamento nestes dias, irmãos. Irmãos, nós estamos vivos para contar os mortos. Nós estamos vivos para manifestar vida no nosso meio, no meio da nossa família e de profetizarmos tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Irmãos, o que nós temos respondido para Deus nesses dias? Ele é o Cristo, Ele é o nosso ungido, é o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo. Quem é que tinha esse entendimento, irmão, se não for Deus revelar? Como é que nós vamos viver nestes dias, irmãos, de pandemia? Deus revelando ao nosso coração como tem que ser. O Senhor vai dar um só direcionamento, irmãos. Estaremos pensando as mesmas coisas, porque o Senhor vai ministrar em nosso coração coisas grandes. Sim, coisas extraordinárias. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, que é Pedro. Traduzido como Pedro. Porque isso não foi revelado ou declarado ou descoberto ou mostrado a você por carne ou sangue. Significa, não é a religião, não foi alguém que te falou, você não foi estudar a respeito disso. Perceba que quando você começa a andar com Cristo, quando você permite que o Espírito Santo te conduza, irmãos, você é direcionado por Deus. Quem foi que falou para Pedro?
Ele falou de algo que estava dentro dele, porque quando andamos com Jesus, Deus começa a ministrar o reino dele dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso não foi revelado a vocês por carne ou sangue. Então quer dizer, ele não sentou numa sala de aula, ele não parou para escutar alguém na terra. Ele andando com Jesus, Deus falou ao coração dele. É isso que o Senhor quer fazer nestes dias conosco, em base da sua palavra. Sim, o nosso guia, o nosso parâmetro, as Escrituras. Não estaremos ouvindo nada fora da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que Deus não conhecia 2020? Você acha que o Senhor não sabia que ia vir essa pandemia? Você acha que Deus não sabia desse vírus mortal para muitas pessoas? Sim! As coisas não vão parar por causa disso, mas nós temos que entender. Veja que Deus, o Pai quer revelar em nós através do Filho estes dias. O Senhor quer te dar autoridade nestes dias. Deus quer ungir a tua casa nestes dias. Tire o medo do teu coração, ative a palavra do Senhor na tua vida. Você acha que Deus desceu lá na terra e falou: Pedro, vem aqui, eu quero falar algo para você. O meu filho é Messias? Não, foi no espírito dele. E quando ele falou aquilo que era do Pai. Por isso que Jesus, ele declara: feliz é você, o bem-aventurado. Irmãos, Pedro, é liberado a Pedro uma autoridade. Por isso ele foi revelado a você, não foi por carne nem por sangue, mas por meu Pai, o próprio Deus, o Eterno, que está nos céus. Irmão, nem Pedro sabia direito o que estava acontecendo, mas quando você permita ser guiado por Jesus, quando você deseja ser discípulo, você é guiado pelo Pai através do Filho. E eu creio que você é Pedro. Olha, aí quando Pedro recebeu do Pai, o Filho orienta. Quando você começa a receber de Deus, o Filho, que é Jesus, que a palavra nos orienta. Eu digo a você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que é essa pedra que Jesus está referindo? A ele mesmo. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Irmãos, a pedra onde nós temos que construir a edificação da nossa vida, essa pedra é a palavra. Irmão, se você chamar a Bíblia Sagrada de pedra, a edificação de Cristo, esta palavra que vai nos conduzir na beleza da sua santidade. Eu digo que você é Pedro, dando afirmação, significa que está dando autoridade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, que é Ele mesmo, edificarei a minha igreja. Então o Senhor está dando ordem à igreja, dando liberdade para declarar nos céus da igreja. Irmão, nós temos essa autoridade, o Senhor está liberando a igreja destes dias, autoridade para ser conduzido. E o Senhor fala: e as portas do Hades, as portas do inferno não poderão vencê-la. O que o inferno quer fazer na terra? Matar. O que esse vírus está fazendo na terra? Matando. Então as portas do inferno não vão poder, veja, as portas do Hades não poderão vencê-la. Então quando você estiver profetizando, quando você estiver em autoridade, o inferno tem que recuar. Essas portas de morte têm que recuar. Xarabia darabassou, ribiaster garabadagarabassubiendenegarai. Oh, é muito forte isso, irmãos. Deus quer virar uma chave dentro de você. Veja que Pedro recebeu a revelação do Pai de quem era o Filho, e o Filho fala para Pedro: Pedro, tu és igreja edificada na rocha, e o inferno, as portas do inferno não vão poder vencê-la, as portas do Hades não poderão vencê-la. Tome posse disso. Eu darei a vocês chaves do reino dos céus. Olha que forte isso. Dando total e completa liberdade à igreja de agir. Não é tempo de ficar com medo, não é tempo de se esconder. Irmãos, é tempo de agir. Eu darei a vocês chaves. Significa que essas chaves estão já nas minhas mãos, nas tuas mãos, as chaves. Eu darei a vocês chaves do reino dos céus. É autoridade. Oh, Rabadavácia, você acha que não está nas nossas mãos a autoridade sobre o Covid? Sim, através da fé. Você não vai sentar numa sala de aula de universidade, não vai ser lá que você vai aprender sobre autoridade, sobre enfermidade. A autoridade é nos dada. Darei a vocês as chaves do reino dos céus, e que vocês ligarem ou concordarem na terra terá sido ligado nos céus. Isso é Deus. Oh, aleluia! E o que vocês desligarem
na terra terá sido desligado nos céus. Então, se você decretar a cura, as maravilhas do Senhor, isso vai acontecer. É lógico que nós temos que estar em concordância com a palavra. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para você servir a Mamon e ao Rei dos Reis. Nós temos que direcionar a nossa vida ao reino. Veja que Deus vira, o próprio Jesus, o próprio Deus revela para Pedro. Pedro é construído dentro dele o caminho que Cristo, que verdadeiramente Jesus é o Cristo. Só que quando Jesus percebe que o Pai está tratando com Pedro, Jesus começa a liberar autoridade. Essa autoridade foi nos dada, Por isso que nós temos que tomar posse. Eu darei a vocês chaves do reino dos céus. Essa autoridade é minha, é sua. O que você ligar ou concordar na terra terá sido ligado nos céus. Tome posse disso. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Significa que você pode declarar os teus caminhos, você pode usar essa palavra e profetizar nestes dias em nome do Senhor Jesus. Se você vê a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aqui em Mateus, aleluia, 18, versículo 18 diz: digo a verdade, olha como Deus é tremendo, Ele sempre vem liberando certeza e convicção nas nossas vidas. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. O que Deus está querendo dizer em ligar? Ligar é unir, é juntar, é mover. Tudo aquilo que você determinar, irmãos, isso vai acontecer. É uma chave de abrir. Irmãos, o que está fechado. Então, para o homem é impossível, mas tudo é possível aquele que crê. Se você desligar, você vai desatar e soltar e libertar tudo aquilo que o inimigo quer subjugar na tua vida. Veja, o versículo 19 é tremendo. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra... Irmãos, Deus está chamando uma família de igreja nesses dias. Você pode não estar congregando, mas o Senhor está declarando aqui, se 2 de vocês, irmãos, basta estar casado. Se se está... o esposo e a esposa dentro de casa já é uma concordância do céu e na terra. Veja, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, qualquer assunto, qual é o assunto destes dias? Use esse assunto para declarar no reino de Deus. Você, a esposa, os filhos, se reúnem em casa e profetizam. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto o qual pedirem, o que nós precisamos pedir nestes dias? Que o Senhor nos dê sabedoria e que venha construir em nós autoridade sobre esse vírus, sobre a adversidade, porque não vai ser só esse vírus não, a vida financeira também, irmãos. Nós temos autoridade nisso. Mas o mundo está de ponta cabeça, sim, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo. O Senhor pode criar caminhos para nos abençoar nestes dias de dificuldade. Isso será feito a vocês por meu Pai, veja, que está nos céus. Então, o mesmo Pai, o mesmo Deus que revelou a Pedro, é o mesmo Deus que vai estar operando poderosamente através da palavra que é Cristo nas nossas vidas. Deixa essa palavra ser construída na tua vida. Também digo, se 2 de vocês concordarem na terra, estão entendendo isso? É muito forte isso, irmãos. Entre em concordância. Se dois estiverem andando juntos e concordarem, será feito. Mas pode um andar de um jeito, outro de outro, está em concordância? Não tem como. Se cada um pensar de uma maneira, como é que podemos entrar em concordância? Agora o Senhor fala, se 2 de vocês significa 2 que estão em concordância na mesma palavra, debaixo de aliança de Cristo. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, o que vocês estão pedindo? Peça! Isso será feito a vocês. Veja que forte. Por meu Pai que estás no céu, quem vai fazer? O próprio Deus através da palavra que é Cristo. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, Jesus falando, ali estou no meio deles. Jesus está aí dentro da tua casa, o Senhor quer operar maravilhas, Ele quer manifestar a sua graça, Ele quer derramar do seu reino, Ele quer manifestar a sua glória em nome do Senhor Jesus. Por isso que Ele declara, primeira coisa, Ele quer que nós venhamos a reconhecê-lo. Se você vê o começo da confissão de Pedro, ele provoca os seus discípulos. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem é ele?
Aí eles, irmãos, você tem ouvido para escutar. Você escuta de tudo. O que estão falando por aí? Irmãos, estão falando aquilo que não é Deus. O que o povo estava falando fora do discipulado? Era João Batista, que era Elias, que era Jeremias, outros profetas. Era isso a verdade? Era essa a direção? Não! Por mais que esteja falando da palavra, não era Deus. É forte isso. Por mais que o mundo está falando, alguns estão falando da palavra, não era o que Deus queria falar naquele momento. O que Deus queria falar? Que o bispo das nossas almas está agindo no nosso meio. Ele está agindo no meio da tua casa. Ele quer que você concorde na terra para que seja... O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. E o que é que nós temos que clamar nestes dias? Sobre a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter autoridade nesses dias, louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que estavam dizendo por aí era bíblico. Se você vê, João do Batista está na palavra, Elias está na palavra, Jeremias está na palavra, profetas estão na palavra, mas é isso que Deus queria falar naquele momento? Não! Então deixa isso entrar no teu espírito, deixa Deus movimentar as águas dele na tua vida, seja guiado e construído pelo Espírito Santo. E vocês perguntam quem vocês dizem que eu sou. Deus, ele quer despertar em nós um entendimento. Deus quer fazer algo grande nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. O Filho do Deus vivo intercede por nós. Irmãos, ele intercede por nós. Ele quer esse avivamento nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Agora, se você não entender que somos essa igreja edificada na pedra que é Cristo, essa igreja que as portas do inferno não poderão vencê-la, se você entender isso, irmãos, você caminha por fé. Tome posse disso, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está liberando hoje, liberando chave. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tome posse disso. Mergulhe nessa verdade. Parece que eu sou repetitivo, mas eu quero que isso entre no teu espírito, que seja convicção de vitória. Não adianta ficar falando de vários assuntos e você se perder. Eu quero que você entenda o que Deus quer falar com você. Não é porque está falando da Bíblia, da palavra, que é o que Deus está falando hoje. O que o Senhor está querendo dizer para você, que Ele é o teu guia. Deus vai falar ao teu espírito. E a palavra que é Jesus vai te conduzir nestes dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tome posse. Deixa Deus fazer algo extraordinário na tua vida. Permita que a diferença venha estar dentro do teu lar, porque você está aprendendo a ouvir ao Senhor nestes dias, usando a autoridade do reino. Amém? Vamos estar orando, declarando que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, autor e consumador da nossa fé. Pai amado, Deus de vitória e de graça, debaixo da unção do Teu Espírito dessa palavra. Pai, vai de encontro de cada vida, Senhor, trazendo verdades do Seu poder, da Sua glória. Que o Pai venha ministrar o Espírito daqueles que creem, que possamos ser conduzidos, Senhor, Pai amado, pela Sua palavra, pelo Seu mover, pela unção profética, pela misericórdia e pela graça. Que cada um de nós possamos ser impactados, Senhor, por verdades através do Filho. Que mesmo que sejam dias de dor, de dificuldade, o Senhor, Ele ainda é Deus e manifesta a sua glória sobre as nossas vidas. E eu quero profetizar a glória do Senhor sobre a tua vida. Do alto da cabeça à planta dos pés. E a plenitude dos dias sejam manifestadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos deixo a paz de Deus que excede todo entendimento. No nome santo do Senhor Jesus. Deus te abençoe e guarde a tua casa e a tua família. No nome santo do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.